mim é uma grande satisfação poder estar com vocês aqui, ver alguns amigos que eu já estava conhecendo ali, né? E rever o Otto, pastor abençoado. Eu fico muito satisfeito de ver o que Deus tem feito no ministério deste homem, um homem abençoado, feito na vida de cada um de vocês. E eu tenho o privilégio de compartilhar uma palavra com vocês hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Amém? Amém. Deixa eu repetir novamente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Queremos continuar Te ouvindo. Já ouvimos através dos louvores, ouvimos através da ministração da palavra da oferta, mas queremos continuar Te ouvindo, Senhor. Por isso eu Te peço, usa-me como um canal de bênção, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, chegue até os corações, e que haja transformação, que haja mudança, ó Deus, que haja restauração nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, vamos observar essa palavra. E eu gosto muito de falar sobre Pedro, mas essa situação é uma situação muito interessante, porque o texto está descrevendo o primeiro contato de Pedro com Jesus. O texto aqui descrito no capítulo 5 é comparado a outros textos que demonstram que este é o primeiro momento que Jesus tem contato com Pedro. Ou seja, até o presente momento, Pedro não conhecia Jesus. Talvez pudesse ter ouvido falar dele, mas ele ainda não conhecia, ainda não fazia parte do ministério de Jesus neste momento do texto.
Por isso eu quero observar com você essa situação, porque é uma situação muito interessante para nós tirarmos grande proveito para a nossa vida, para a nossa história. Primeiro nós vamos observar o dia que antecede este dia. Vamos colocar nossa mente para funcionar e vamos pensar a noite anterior a esta manhã. O texto nos diz que Pedro, o próprio Pedro descreveu, passou a noite toda trabalhando e nada apanhou. Mas vamos pensar, ele era um pescador. Pedro preparou sua embarcação, preparou suas tralhas de pesca, suas redes, a isca, o engodo, eu não sei o que ele utilizava. Eu só sei que Pedro está se preparando para sair mais uma noite para pescar. Todo pescador tem no coração a esperança de ter uma noite de sucesso, uma noite que os peixes grandes vão cair na sua rede, uma noite de vitória. Não, na verdade, até porque é uma vitória não somente pela pescaria, porque Pedro não está pescando por hobby. Pedro é um profissional da pesca. Ele vive, ele depende do dinheiro do peixe que ele pega para sobreviver. Então isso aumenta a expectativa. Se você gosta de pescar, eu também gosto, mas eu pesco por hobby. Quantas vezes já gastei mais dinheiro do que peguei peixe? É paga isca, aluguel do barco. A última vez, inclusive, uma das últimas, quase que eu morri afogado. O negócio ficou difícil, só que tinha gente no barco com mais medo que eu. O cara pegou o colete dele, o meu e a tampa do isopor. O irmão que estava lá, eu falei, você vai afundar de tanta coisa que você tem para flutuar. Mas no caso, Pedro não era esse caso. Pedro pescava por profissão. Ele dependia. Então eu imagino o coração. Eu que já vou pescar por hobby, fico pensando, eu vou pegar um peixão. Vai valer o investimento. Às vezes já teve vez de eu passar na peixaria, no final da pescaria, para levar o peixe para casa, para não ser tão envergonhado assim. Mas não, se tem alguém que tem peixaria aqui, esse alguém é Pedro. Ele dependia de levar o peixe para os outros comprarem na manhã seguinte. Então pensa com a esperança deste homem: hoje eu vou sair, hoje vai ser uma noite de vitória, nós vamos pegar muito, hoje o negócio vai ser bênção. Igual você pensa na sua vida, vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Eu também estava pensando assim, porque era um homem igual a mim, igual a você. Bota seu barquinho e vai ele pescar. Vai pescar à noite, porque é à noite que os peixes grandes saem. Pedro é um cara esperto, profissional. Eu imagino Pedro, tudo escuro, joga a redinha, puxa a redinha, nada na redinha. Vamos de novo, vamos, na verdade. Joga a redinha, puxa a redinha, nada na rede. Eu imagino a frustração de Pedro a cada rede que ele puxar. E é pesado, meu filho. Não é fácil não. O cara está cansado. Madrugada dentro, 1, 2 horas da manhã, Pedro todo molhado. O que pegou? Não pegou nada. Nadinha, nem um baiacu. Nada, aquele que infla assim, aquele que não serve para quase nada. Na verdade, tem gente que diz até que é venenoso aquele abençoado. Aí isso é capaz de cair na rede, não é verdade? Às vezes você... mas nós vamos ver aqui, vamos acompanhar. Então Pedro está pescando, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vamos ver, ele não tinha horário. Eu imagino, está quase amanhecendo, gente, o que nós pegamos? Nada. Aí o cansaço começa a bater. Ou não é? Aí você começa a ficar meio exausto. Joga mais uma vez, gente. Quem sabe? Mais uma vez. Nós não podemos desistir. Joga a rede, puxa a rede. Não vem nada na rede. Pense direitinho o que aquele homem está vivendo aquela madrugada, aquela noite. O dia está amanhecendo. Pedro precisa chegar na terra com algo para vender, com seu sustento. Ele não vai chegar. Amanheceu e Pedro não pegou nada. Essa foi a noite de Pedro. Exaustiva, ou não é? Inútil.
Olhe bem, perdeu sua noite, cansado, com sono, frustrado, sem dinheiro. É isso que o amanhecer de Pedro é esse. E se ele não pegou à noite, não vai ser de manhã que vai pegar, é ou não é verdade? Então ele volta com o barquinho vazio para a praia, puxou o barco. Pedro cansado, deve estar com a vontade danada de dormir, mas ele não pode dormir. Ele tem que lavar as redes, porque ele não pegou o que queria, mas pegou o que não queria. Sujeira veio na rede, resto de folha, peixe morto, aquelas coisas que vêm tudo na rede. E está ele, coitadinho, lavando a rede, revirando a rede. Em algumas traduções diz que ele estava consertando a rede, porque a palavra, né, na realidade quer dizer fazendo manutenção. Então Pedrinho está ali tentando resolver. Ele está lavando a redinha dele, por quê? Porque à noite ele vai sair para pescar de novo. Pescador não desiste, não, ele vai adiante. Ele continua, ele está lavando as redes porque ele precisa pescar novamente. Mas foi uma noite frustrante para Pedro, foi. Então ele deve estar lavando a rede, pensando, ó, a gente lava a rede, bota no barquinho, vai para casa, vão dormir, porque final da tarde, anoitecendo, a gente sai para pescar de novo, porque é o nosso sustento. É isso que Pedro deveria estar fazendo, mesmo cansado, lavando as redes para pescar novamente. Aí a situação vai começar a acontecer. Jesus vem pregando na beira da praia e vem ao redor dele uma multidão. Quando Jesus de longe viu que o pessoal estava apertando ele, o pessoal meio sem educação, não sei se ele estava ouvindo ou ouvindo para quê de mais pertinho. Olha só como é que eu estou falando e vocês estão daí ouvindo. Tudo bem que não tinha microfone naquela época. E o pessoal queria ficar tudo pertinho, apertando ele, apertando. Aí ele olhou assim lá na frente, viu 2 barcos, pensou, vou montar uma estratégia aqui. Foi lá perto dos 2 barquinhos, o texto é bem claro, dizendo que os pescadores estavam fora do barco, lavando as redes. Jesus entra no barco de Pedro, do barquinho dele, de Pedro, e olhou para Pedro e falou assim, ô Pedro, bota seu barco dentro d'água. Pensa bem isso agora comigo, bota sua mente para funcionar. O cara está doido para terminar de lavar a rede para dormir. Jesus entra no barco dele de manhã, Pedro cansado, com sono, não é verdade? E Jesus entrou no barco e falou, bota seu barco dentro d'água. Pedro deve ter pensado, pô, mas eu estou cansado pra caramba. Pô, a noite toda sem dormir, o senhor nem combinou preço comigo. Jesus não falou quanto ia pagar pela embarcação. Ele simplesmente entrou no barquinho e falou para Pedro, bota o barco dentro d'água, que eu estou precisando. Vou usar seu barco de púlpito. Aí eu imagino Pedro entrando dentro do barco, puxando o barquinho, e tem que ancorar o barco, né, gente? Verdade? Porque senão, se não ancorar, a maré vai levar. Aí o pessoal que ouvindo tinha que ir assim, correndo pela praia. Então Pedro estabiliza o barco. Olhe bem, você vai ver onde nós vamos chegar juntinho. Estabiliza o barco ali e Jesus começa a pregar. Aí é que começa a questão. Porque presta atenção, Pedro está cansado, com sono, não é uma casaria, é um barquinho. Imagine, Jesus não vai pedir o barco a Pedro para pegar 10 minutos, vai? Jesus deve ter pregado, foi um prego muito grande naquela manhã. Pregar uma palavra de peso, ele não vai falar, Pedro, o seu barquinho pregou 10 minutos, não. Eu imagino Jesus pregando e Pedro sentado, ouvindo com sono. Pense bem, Jesus pregando e Pedro. Igual uns irmãos que vêm para a igreja depois do trabalho. Levantou de madrugada, na verdade, trabalhou o dia todo e ainda vem para o culto. A gente está pregando, eles estão assim, ó. Até a gente fala assim, o inimigo está furioso, ele está dormindo e fala amém. Glória a Deus, não é verdade? Até no momento errado, perde o tempo da situação. Pedro cansado, veja bem, olha bem. Jesus pregando e Pedro lá com aquele sol batendo na cabeça dele.
Pedro deve estar pensando, isso não acaba não, meu Deus do céu. Eu estou querendo dormir. Pedro já devia estar falando amém, amém. Que amém é uma palavra de confirmação, mas de finalização também, querido. Quando você estiver pregando e alguém falar amém, vê direitinho. Que amém é que o camarada está falando. Qual é a tonalidade do amém? É ou não é? Mas vamos lá, Pedro está lá dentro do barquinho dele, e Jesus pregando, e Pedro lá dentro. Aquele sol batendo. De repente Jesus parou de pregar. Pedro deve ter falado amém. Vamos recolher essa âncora, botar meu barco na areia, que eu preciso dormir para pescar à noite. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, vamos pescar? Pedro deve ter falado, agora esse cara está brincando comigo. Pô, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Ele entra no meu barco, não diz quanto vai pagar. Me manda, eu fico mais um tempão aqui ouvindo. Tudo bem que a palavra de Deus é uma excelente palavra, não é? E agora ele me chama para pescar? Não. Ele trabalha com madeira, ele, né? Pescador sou eu. Ele entende madeira, pedaço de pau, na verdade, plana, martelo. E aqui, olha, é até uma confusão. Era um pescador prestando consultoria, ou melhor, um carpinteiro prestando consultoria para um pescador. O negócio é até confuso. Mas Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, bota seu barco mais para o fundo e vamos pescar agora. Pedro deve ter pensado, pescar agora? Pô, agora não dá nada. Vou pescar o quê? Olhe bem. Mas ele acabou, olha bem, você não vai falar, ele está fazendo porque Jesus está, ele não sabia quem era, é o primeiro contato. Ele só vai chamar Jesus de mestre porque provavelmente Jesus vinha na multidão e Pedro já tinha uma ideia de quem ele era. Mas Pedro não era o discípulo de Jesus até então. Pedro vai optar a obedecer, não porque ele já era discípulo. Depois de discípulo ele tinha que obedecer, porque ele era discípulo. Mas agora ainda não. Tanto é que ele diz, Senhor, eu vou só porque o Senhor está mandando. Saber que tem peixe, eu tenho certeza que não tem. Mas Pedro deve ter ouvido uma das melhores palavras da vida dele naquela manhã. E por esse motivo, ele diz, Senhor, eu vou jogar a minha rede, porque o Senhor está mandando. Do contrário, eu não faria. Eu arremessei essa rede a noite toda e eu não peguei nada. A probabilidade de eu pegar agora é quase zero. Mas eu só vou fazer porque o Senhor está mandando eu fazer. Por isso, tem algumas traduções que dizem o seguinte, sob a tua palavra eu vou jogar a minha rede. Eu vou arremessar a minha rede porque o Senhor está determinando. E Pedro então, provavelmente, sem muita esperança, sem muita expectativa e talvez até sem muita fé. É o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Nós estamos mais na obediência do que na fé. Pedro então joga a rede dentro d'água. Eu imagino a expectativa dele. Vou puxar ela vazia como puxei a noite toda. A diferença, querido, é que a noite toda Pedro pescou sozinho. E agora ele pesca com Cristo no seu barco. A diferença, querido, olha bem, quando Cristo está no nosso barco, as coisas tomam uma conotação diferente, porque quem está no seu barco, nada mais, nada menos é do que o Todo-Poderoso, meu filho. Amém? Ele pegou, jogou a rede, não pegou nada. O horário era certinho, estava tudo, tinha que dar certo, era madrugada, horário dos bons peixes, mas ele não pegou. Agora, no horário impróprio, provavelmente por volta, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, não sei que horas era. Mas ele joga a rede, quando ele tenta puxar, ele sente algo pesado na rede. E ele tenta puxá-la, trazê-la, e ele começa a notar que a rede está cheia de peixe, cheia a ponto que se ele tenta puxar, ela vai se romper.
Ele então faz sinais para seus companheiros no outro barco e manda: gente, vem aqui que o negócio está bom demais na conta. Olhe bem, o outro barquinho vem, encosta, puxam juntos. Quando chega na praia, olhe bem, Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E é aqui que eu quero falar com vocês. E a partir daqui que eu quero ter uma conversa séria com vocês. Quando Pedro, ele está maravilhado, o texto diz isso. Não só ele, mas os amigos de Pedro também estão maravilhados de ver o que aconteceu. Olhe bem, eles acabam de chegar na praia. Pedro então vai até Jesus, provavelmente com o interesse de agradecê-lo, pois ninguém nunca tinha pago tão bem por tão pouco período na sua embarcação. Olhe bem, Jesus usou o barco de Pedro, usou, mas vai pagar por ter usado, porque Deus não deve nada para ninguém não, querido. Mas o que acontece é que o Senhor quer muito mais do que isso. Pedro já está satisfeito, ele chegou na praia, não é verdade? Agora tem muitos peixes na mão. O que ele não conseguiu a madrugada inteira, ele conseguiu esse período pela manhã. Ele está felicíssimo, é um sucesso para ele, para seus sócios, é verdade. Tanto é que ele diz: Senhor, o Senhor pode ir embora, porque eu sou um homem pecador e o Senhor acabou de me abençoar, pode ir embora. E Jesus disse assim para ele: Pedro, preste atenção, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Olha o que Jesus está falando com Pedro. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu não quero com você apenas um momento. Não. Eu não quero fazer na sua vida um milagrezinho no amanhecer, depois de uma noite exaustiva, cansativa e decepcionante. Não é, Pedro. Eu não quero ser um momento na sua vida, Pedro. Eu quero ser ou fazer parte da sua história. Eu quero que de agora em diante, Pedro, você venha andar comigo. Olhe bem. Às vezes nós nos contentamos com momentos. Inclusive tem pessoas que são especialistas em viver momentos com Deus. O cara vai para o monte, ele vive um momento. É anjo descendo, vassoura de fogo, bola de fogo, caneta de fogo. O cara parece que foi no inferno ao invés do céu. Tanto fogo o cara está vendo. É fogo, fogo, fogo. É, na verdade, parece até guerra do Golfo. É ou não é? Então, no monte é a glória. Desceu do monte só Jesus. Tem gente que vai para congresso. Os caras congresso, eu prego muito em congresso, de jovem, adolescente, os caras no congresso eu prego. Gente, eu acho aquele fascinante. Eu estou pregando, os garotos choram. Desmaia lá na frente, descabela. Eu falo: agora vai uma história de vida. Quando eu vejo é só um momento. Mora lá perto de casa, quando eu vejo tá tudo pegando as garotinhas depois. E ainda me encontra na rua e sabe o que fala? Aí, pastor, quando é que tem outro congresso aquele? Fogo puro aquele congresso. Tem gente que está ficando com Jesus. Só vive momento, vem para a igreja, esse culto é bom, olha como é que Deus falou comigo, quero ver Deus falar com você lá na sua casa, o seu marido enfiando você, aí eu quero ver, ouvir Deus aqui é mole. O clima, os irmãos cantaram, o pessoal aqui ó, do hip hop veio, mandou a letra e tal, eu vou ter que falar aleluia, aqui é mole, porque aqui é momento. A história de verdade está lá na sua casa. A história de verdade está lá no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, no seu namoro, na sua vida. É ou não é verdade? Ele pode fazer um milagre no momento da sua vida? Pode, como ele fez na vida de Pedro. Ele pode abrir a porta para você, ele pode te curar, mas ele quer mais, muito mais do que isso. Ele não quer um momento com você, ele quer uma vida com você e comigo, amém? É uma história que o Senhor quer conosco.
Pessoas se contentando com momentos. Que momento? O momento passa. Não. Jesus falou para Pedro: Pedro, que é isso, Pedro? Só esses peixinhos já tá bom você? Não. Vamos pescar comigo, pescar homem. Não foi um convite muito bom, né? O bom é se fosse pescar a mulher. Mas tudo bem. Vamos pescar homem. Pedro sabia o que era pescar homem? É lógico que ele não sabia. Mas Pedro acabou de ver um indivíduo que pescava mais que ele. Ele falou: esse cara sabe de pesca, hein? Ele mandou a gente jogar a rede, nós jogamos. Olhe bem a situação. Pedro não sabia o que era pescar homem, mas Pedro deve ter pensado: se esse cara pega peixe assim, esse negócio de pescar homem deve ser um negócio fantástico. Vamos examinar isso aí. Eu não sei o que é pescar homem, mas Pedro amava pescar. Jesus usou uma palavra para abrir, uma brecha na emoção do Pedro. Pedro está emocionado, nunca viu tanto peixe, nunca viu tanta coisa, que maravilha, pegar tanto peixe naquele horário, depois de ouvir uma palavra maravilhosa como aquela que ele ouviu, e ouve agora Jesus falar: Pedro, vem que você vai ser pescador de homem. Ou seja, vem e vamos viver uma história comigo, Pedro. A partir de agora, eu e você, estás afim? Querido, é isso que Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite. Para de viver momentos. Vamos viver uma história com o Senhor. Não se contente com uma visãozinha, com um arrepiozinho. Não. Vamos construir uma história, um dia a dia. Ele não quer momentos. Lembra do Zaqueu? Jesus foi claro com Zaqueu: desce depressa. Mandou descer depressa. Zaqueu poderia falar: não estou afim de descer, só estava afim de subir. Descer, mas desceu, recebeu na casa dele, Jesus comeu com ele, mostrando para Zaqueu só queria dar uma olhadinha. Zaqueu só queria viver um momento. Jesus falou: não, eu quero uma história. Eu vou para a sua casa. Hoje eu vou para a sua casa fazer maravilhas na sua casa. A vantagem de se andar com Jesus é de se ver o mover do Senhor. Gente, eu gosto de pregar porque eu vivo o que eu prego. Esse dia uma mulher ligou para mim, uma senhora, falou assim: eu queria adotar você. Minha mulher diz assim: só acontece com você, Cláudio. Eu fui adotar eu? Mas como é que é isso? Não, eu já estou assim, na idade avançada. Eu queria assim, passar uns bens para você. Eu falei: essa ideia da senhora é uma ideia boa, hein? Essa é uma ideia, eu achei esse negócio muito interessante isso. Porque eu aprendi que andar com Jesus, Ele tirou o meu pecado, tirou meus vícios, tirou um montão de coisa, mas não bastou. Ele queria mais do que tirar meu vício. Porque Ele quer mais do que abrir uma porta de emprego para você. Ele quer mais do que trazer uma cura para o seu câncer. Muito mais. Ele quer muito mais do que libertar o seu marido do álcool, das drogas. Muito mais. Muito mais. Ele quer muito mais do que apenas tirar o seu filho do homossexualismo. Porque tudo isso são apenas detalhes. Detalhes de uma história. O que Ele quer é o dia a dia, é o contato. Sabe? Não um momento, não. Ele diz: estarei convosco todos os dias, em todos os momentos. Essa é a proposta que Jesus está fazendo para Pedro. Quando Jesus diz: Pedro, meu filho, deixa tudo isso para aí, rapaz. Vamos embora. Você vai ver comigo que o meu poder na sua vida vai te oferecer muito mais do que você está aí ganhando na pescaria, na sua vidinha. Vamos embora, Pedro. Vamos sair do momento e vamos construir uma história. E aí Pedro tem que ter coragem. Porque a história dele estava ali. Pedro era um homem casado, tinha família. Tem todo um contexto por trás desse convite. O barco. Pedro deixa tudo. Chegou na praia com aquilo tudo que ele acabou de pegar. E ele recebe uma proposta: Pedro, você quer continuar aí?
Quer continuar? Quer sair amanhã para pescar de novo? Ou você quer andar comigo? Que a partir de hoje, juntos, nós somos juntos. Nós vamos caminhar. E Pedro, não só Pedro, mas os amigos de Pedro também. Aqueles que assistiram, também vão fazer a mesma coisa. E eles então vão caminhar. E eu gosto muito de escrever, falo muito sobre ele. É porque hoje está gravando, eu quero deixar isso. Mas Pedro vai viver uma história de vida com Jesus. Você quer ver? Apesar do texto aqui em Lucas vir antes, esse texto é posterior. Jesus foi para a casa do Pedro, da sogra dele, lá em Cafarnaum. Olha bem, chegou lá, a coroa estava com febre, doentinha. Olha bem, a sogra dele. Aí Jesus chegou na casa da sogra do Pedro, com Pedro. Aí falaram para Jesus assim, ó, a sogra do Pedro, não sei se foi ele que falou. De repente ele ia ficar quieto, não é verdade? Mas se a sogra está doente, fala com ele não, fala não. Ninguém fala com ele. Né? Não sei se foi ele que falou. Né? Mas, o que eu quero mostrar para você é que Jesus foi para onde? Para a casa de Pedro, da família de Pedro. Se era da sogra, da casa dele, tem alguns que dizem que Jesus morava na casa de Pedro, na casa da sogra dele ou dele, em Cafarnaum. Mas observe bem, agora a casa de Pedro tem uma necessidade, a necessidade da cura. É ou não é verdade? Se ele tivesse se contentado com a pescaria, o que ia ser agora? A sogra dele, coitada, ia ficar lá. Mas não, ele resolveu andar com Jesus. Andando com Jesus, ele levou a bênção para dentro da sua casa. Olhe bem, a vantagem de andarmos com ele é essa: onde você for, ele vai contigo. O problema que der para você, dá para ele também. Inclusive você não precisa nem chamá-lo, porque ele já está junto com você. Essa é a vantagem, que nós temos uma história com ele. É só você apontar e falar: aí Jesus, olha aí, olha. Quantas vezes eu brinco muito com isso, brinco que minha vida é uma brincadeira. Minha esposa diz que minha vida é uma comédia. Minha esposa inclusive diz que meu nome não tinha que ser Cláudio, tinha que ser Hilário. Que eu levo tudo na brincadeira, tudo. Eu aprendi a fazer graça da desgraça. Mas veja bem, andar com ele é mais fácil. Por quê? Porque a hora que o problema chega, esses dias, olha bem, já faz um tempinho, eu fui parar no shopping, estava esperando uma vaga, o shopping lotado. Aí fui atender o telefone assim, ó, com a seta ligada para entrar, que o cara ia sair. Quando eu olhei para frente, o cara já tinha saído, entrou outro. Aí eu falei para Jesus: olha aí, olha. Olha, Senhor, a vontade que eu estou de matar esse infeliz, que eu estou aqui um tempão esperando, e esse miserável entrou na minha... Para minha vontade era pegar minha chave de roda, quebrar o para-brisa dele, arrancar ele pelo para-brisa, esfregar ele no chão assim, ó. E depois fazer minhas compras, feliz da vida. Depois de tirar o carro dele e botar o meu, é ou não é verdade? Mas não, falei para Jesus: olha aí, Senhor, achei uma vaga, sabe aonde? No último lugar do estacionamento, andei o estacionamento do shopping inteiro. Mas o Senhor comigo, eu falo tudo, eu falo para ele, tudo. Eu falo: Senhor, olha aí, ó. Olha, eu falo. Eu estava sentado aqui falando: Senhor, olha a sua igreja aí, ó, tudo para ouvir a tua palavra. O que eu vou fazer? Eu só tenho que me ajudar nesse negócio aí. E pior, o pessoal quando vai no culto que eu estou pregando, ele convida os outros assim, ó: vai lá na igreja que você vai rir pra caramba. Ninguém fala assim: vai ouvir uma palavra, não. Faz parte do negócio, não. Mas Pedro começa a viver uma história. É isso que eu quero descrever com você rapidinho. Uma história. A primeira é na casa dele. A sogra está com problema. Quem é que está lá na casa? Morando com Pedro? Jesus. Ele levou Jesus para a casa dele. E olha o que aconteceu. O milagre estava lá. É ou não é? Olha bem, Pedro viveu coisas, gente, que ninguém viveu. 3 horas da manhã, tudo escuro. Todo mundo com medo no barco. Pedro olhou assim, ó.
Falou: é o Senhor mesmo, Jesus? Manda eu ir aí, andar em cima d'água, 3 horas da manhã? Fala sério. O cara tem que ser corajoso. Jesus falou: Pedrinho, pode vir, meu filho. Pedro saiu andando em cima d'água. Quem foi que andou em cima d'água? Tenta andar, bota uma banheira lá na sua casa. Eu vou mandar você andar na banheira, que é para não morrer afogado, não é verdade? Tenta para você ver. Ele andou. Andou porque estava indo na direção de quem? De Jesus. Alguém que andava junto com ele. Pedro foi ousado, e até na ousadia de Pedro, Jesus falou: eu te garanto, Pedro. Pedro é doido. Se eu estivesse naquele barco, eu ia falar assim: é o Senhor mesmo, Jesus? Dá um pulinho aqui. Eu ir lá, aqui, ó. Você também não ia, não vem rindo de mim, não, na verdade. Mas ele foi ousado, e Deus, olha bem, Jesus deu base à ousadia de Pedro. Ou não é verdade? O homem andou em cima d'água. Errou, cometeu erros. Errou. Gravíssimo, quando ele cortou a orelha do soldado. Ou não é? Arrumou uma confusão danada. E ele só cortou a orelha porque errou. Pedro não era zorro para pegar a espada. Não, ele deu uma cacetada para matar. O cara que se esquivou cortou a orelha. No corte da orelha do cara, acabou a história de Pedro. Acabou ou não acabou? Acabou ou não acabou? Ele vai ser levado a julgamento com a orelha. Ó, a orelha aqui, ó. A orelha, ele arrancou a orelha, olha. O sangue todo aí no próprio contado. Ó, tá vendo? Essa orelha é a prova. Então, mata ele, porque ele não podia tentar contra o oficial romano. Aí o que Jesus fez? Muito esperto, pegou a orelha do cara, que era a prova contra Pedro. Falou: vem cá, meu filho, eu vou botar essa prova no lugar para acabar com esse problema. Só vai ficar o sangue, não é verdade? Encaixou a orelha de novo. E ainda deve ter falado: tá ouvindo, querido? Para ver se o negócio estava funcionando bem, não é verdade? Mas Pedro errou, e mesmo quando ele errou, quem é que estava lá para defendê-lo? Jesus, botando a orelhinha no lugar. Botou a orelha e arrebentou. Salvou a vida de Pedro, que estava lascado porque agia sem pensar. Não é verdade? A vantagem é: você vai errar, eu também vou. Eu também erro, querido. Mas quando o Senhor está conosco, a misericórdia dele dura para sempre, graças a Deus. Não é? Ele está ali para nos defender. É assim que funciona. Pedro era 8 ou 80. 8 ou 80. O temperamento dele. Não é? Quando foi, olha bem, na ceia lá, Pedro está sentado no finalzinho da mesinha da ceia. Quem tinha que lavar o pé dos outros era ele. Mas Pedro não ia lavar pé de ninguém. Conhecendo Pedro, né? Aquele temperamento rude, ele falou: é ruim de eu lavar, hein? Aí Jesus viu que Pedro não lavava, pegou para lavar. Aí lavou o pé de todo mundo. Quando chegou na vez dele, ele falou: não, lava meu pé não. Ele sabia que quem tinha que lavar é ele. Por isso que ele ficou sem graça. Aí Jesus falou: ó, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem comunhão comigo. Ele falou: então só me dá um banho. Ou ele era 8 ou 80. Um indivíduo desafiador, mas Jesus chamou ele para perto dele. Foram momentos, né, que foram construindo uma história, e não um momento isolado. A história de Pedro é uma história de milagres. Ele esteve na transfiguração. Pedro viu coisas que ninguém viu, provou de coisas que ninguém provou. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo, ressuscitar. Olhe bem, ele estava nos momentos marcantes. Por quê? Porque ele tinha uma história com Jesus, e não um momento. É isso, gente, que nós precisamos construir. Eu estou pregando só para você não, e nem você que vai assistir, não. Eu estou pregando para mim também. Eu tenho que viver hoje com Jesus o meu dia. Amanhã eu vou viver o meu dia com o Senhor, né? O mês que vem, como o Otto já falou aqui, nós queremos ser abençoados todos os dias. Amém? É assim. Mas Pedro vai cometer um dos maiores erros da vida dele. Pedro vai achar que é super-homem. Quando Jesus está falando
um momento difícil, Pedro diz: olha, Senhor, preste atenção no que eu vou falar. Todos esses caras aí, ser discípulos do Senhor, podem negar o Senhor. Eu não. Eu jamais, eu morro do Senhor. Jesus olhou e falou: Pedrinho, meu filho, fala mentira não. Ó, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Olha, eu imagino os outros de si pensando: Pedro gosta de ser melhor que a gente, né? Quando prenderam Jesus, todo mundo rapou fora, inclusive Pedro. Ficou olhando Jesus de longe. Aí perguntaram a ele assim: ó, você não estava andando com Jesus? Aí ele falou: quem? Como é que é mesmo o nome dele? Não, eu não. Não, você não estava andando com o Nazareno lá? Não sei o que você passa. Não, engano de vocês. Olha, né? E ainda nega pela 3ª vez, aí o galo canta. Aí Jesus está olhando para ele, narrado por Lucas. Jesus, eu imagino Jesus olhando para ele. Se fosse eu ia olhar assim, ó. Ah, Pedro. É porque me prenderam. Você é tóxico e me crucificar, senão é vendo você. Podia olhar assim, podia. Mas ele olhou não, assim não. Ele olhou assim para Pedro, mais ou menos assim. Pedro, meu filho, calma. Tá difícil para você, tá difícil para mim também. Não se preocupa não, Pedro, eles vão me matar amanhã. Mas domingo eu estou de volta, arrebentando, Pedro. Esquenta não. Nossa história não vai terminar assim. Amém. Caiu tudo aqui. Eu sou meio desajeitado. Pode deixar na filmagem, viu? Tem problema não, o pessoal gosta de rir. Aí ri até do negócio que caiu. Tudo é motivo de riso. Não tem gente que liga para mim e começa a rir. Tem, você acredita nisso? E, você tá rindo de quê? Não, só em falar com o senhor já dá vontade da gente rir. Eu acho que por essa carinha minha de ratinho assim, eu acho que deve ser isso, mas vamos voltar aqui no negócio para a gente não passar muito, senão o outro não deixa eu voltar mais aqui. Mas eu também vim de longe, não posso pregar só 20 minutos, amém? Eu sei que amanhã é sábado, eu sei, mas vocês dão uma paciênciazinha aí. Eu venho lá de longe para pregar 20 minutinhos, aí o pastor é amigo, a gente abusa um pouquinho. Mas observe, olha agora. Não, Jesus está falando com Pedro, não, só no olhar. Calma, Pedro. Jesus morre. Pedro volta a pescar. Volta. Não queria ficar perto do discípulo, porque provavelmente o discípulo devia estar falando aí, ó. Foi ele que falou que não ia negar? Inclusive, né? Todo amanhecer devia ser terrível para Pedro, por causa do galo. Ué, mas não é, velho? O galo canta, mas o galo não quer saber do pecado dos outros, não. O galo não tem pena de ninguém, não, filho. Mas toda madrugada o galo. E Pedro, madrugada, estava dormindo, não, porque tinha voltado para pescar. Devia ser até difícil para dormir, ou não é? Está com insônia. Imagina os galos cantando e Pedro lembrando do pecado dele. Que vontade de matar os galos, não é verdade? Fazer um galo com batata, não é verdade? Pedro devia ficar doido com aquele negócio. Os galos cantando e Pedro pensando. Ficou frustrado. Acabou. Pior, Jesus morreu. Não deu nem tempo dele se despedir. Puxa. Pedro voltou a pescar. Sozinho. Tanto é que quando as mulheres recebem a ordem vem assim: diga aos meus discípulos que eu vou encontrar com eles, e diga também a Pedro, o que sugere que Pedro não estava junto dos demais, estava isolado, talvez com sentimento de culpa de tudo aquilo que ele fez. Mas foram lá e falaram: ó, Jesus apareceu para a gente
Falou para você encontrar lá. Hein? Eu imagino Pedro chegando, os outros tudo olhando para ele. Aí chegou Jesus. Chegou chegando. Chegou abalando. Falou, a graça e a paz. Tudo furado. Ele não era exterminador do futuro, não. Não. Veio tudo furadinho. Até o Tomé falou, só deixa eu enfiar o dedo assim para passar do outro lado. Tudo furadinho. Veio, chegou. Aí todo mundo lá. Deve ter dado uma olhadinha para Pedro. E aí perguntou no auge da conversa: Pedro, você me ama? Eu imagino os outros discípulos pensando: é isso aí, Jesus. Rebenta ele. Eu lembro que ele falou que amava o Senhor mesmo. Eu lembro. Inclusive falou que amava mais que a gente, não é verdade? Arrebenta ele, mexe nessa ferida dele, mexe. O galo mexe toda de madrugada, não é verdade? Então o senhor pode mexer também. E Jesus falou: você me ama, Pedro? Aí Pedro, vergonhado, falou assim: eu amo o senhor assim, né? Meio desconfiado também, né? Aí Jesus falou assim: então você apacenta minhas ovelhas? Eu imagino os discípulos pensando: aí não. Aí o senhor está dando mole para ele, poxa. Mas aí Jesus perguntou de novo: ô Pedro, você me ama, Pedro? Aí o discípulo deve ter pensado: sabia que ele não ia dar mole? E Pedro, mais sem graça ainda, falou assim: eu te amo sim. Jesus disse: apacenta as minhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Aí Pedro já estava quebrantadinho. Falou: Senhor, o senhor sabe que eu amo o Senhor, hein? Jesus falou: então apacenta as minhas. Sabe o que Jesus estava falando com Pedro? Pedro, não interessa se você me negou 3 vezes, eu te perdoo as 3 vezes que você me negou. O importante, Pedro, é que a nossa história não pode parar. Ela tem que continuar. Eu quero que essa história continue, Pedro. Ela não vai parar por um erro, por uma falha, por um deslize. Gente, eu vim aqui hoje só para falar para vocês e falar para todos onde esse DVD chegar. Momentos com Jesus só se for diário. Porque se nós fizermos todo dia de momentos com o Senhor, teremos no final desses dias uma história com Ele. É isso que Deus quer com você. Uma história contigo. Para isso, Ele tem que entrar no teu barco. E só entrou no barco de Pedro nessa ocasião porque Pedro não estava dentro do barco, estava do lado de fora. Pedro era o capitão do barco, mas naquele momento não, o barco estava vazio. Às vezes, para o Senhor entrar na minha e na sua vida, você vai ter que sair do controle para Ele entrar. Não interessa de onde você está vindo, se você está cansado, se você está frustrado, se você está decepcionado. Não interessa o que aconteceu na sua vida antes dele entrar. O que interessa é o que vai acontecer agora que Ele está dentro da sua embarcação. Coloque isso no teu coração, querido. E passa a viver uma vida com o Senhor e não momentos. Vale um amém essa palavra? Amém? Amém. Feche os seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Quero fazer um apelo rapidinho. O irmão ali no teclado. Quero fazer um apelo bem rápido aqui. Eu não prego para emocionar ninguém. Quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Mas eu tenho um apelo para fazer. Não sei se tem alguém aqui que está visitando que ainda não tem Jesus no seu barco. Ainda não aceitou o Senhor como Salvador de sua vida. Ainda não pertence a uma congregação, a uma igreja. E talvez você esteja aqui visitando. Fora convidado por alguém, ou fora tocado pelo Espírito do Senhor, para que Ele te trouxesse aqui nessa noite. Se tem alguém assim, o Senhor está dizendo para você:
quero entrar no teu barco para fazer o que você precisa no momento, mas muito mais do que este momento, do que este peixe, do que esta necessidade atual. Eu quero estar contigo todos os dias e viver uma história na sua casa, nos seus erros, nas suas finanças, nos seus projetos. Uma história que vai ser uma história de sucesso e não de fracasso, como foi a de Pedro. Por isso eu quero fazer o primeiro apelo. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus no seu barco nesta noite? Se tiver alguém assim, eu gostaria que você levantasse sua mão. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém? Se tiver, levante sua mão, tem que ser rapidinho. Como eu disse, eu não prego para emocionar ninguém. Tem mais alguém? Se tiver, você levanta. Se Deus falou com você, levante a mão, levanta. Eu não posso deixar de chamá-la aqui à frente, minha irmã. Só gostaria que alguém viesse com ela, por favor. Você que está pertinho dela aí, venha com ela aqui à frente. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, levante sua mão. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Talvez você esteja aqui e tenha se distanciado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar, se reconciliar com o Senhor, que o Senhor entre no teu barco novamente. Tem alguém assim que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Se tiver, levante sua mão também. Não tem? Nós vamos orar então. Qual o seu nome, minha irmã? Angelita. Você está retornando ou é a primeira vez que você está aceitando o Senhor? Você já sabe. A primeira vez. Amém? Está dizendo para o Senhor nessa noite: Senhor, entra no meu barco e muda a história da minha vida. Amém? Vamos orar por ela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pelo barco da tua filha. Não sei de onde ele está vindo, quais são as decepções. Talvez ele esteja vazio, ou pior, talvez as redes de sua filha estejam sujas, precisam ser lavadas, limpas. Senhor, em nome de Jesus, entra no barco da tua filha e muda a história dela. Ela está dizendo hoje: Senhor, entra aqui e muda a minha história. Por isso, Senhor, eu quero entregar. Nós a entregamos nas tuas mãos de uma forma muito especial nesta noite. E ela não vai viver apenas o momento. O que ela precisa para o momento, o Senhor vai solucionar. Mas é muito mais do que o momento. É a história de hoje em diante que a Angelita tem contigo, Senhor. Toma a tua filha nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar. Agora, feche seus olhos. Eu não vou pedir baixo para, né, até para não, questão do horário, mas continue com seus olhos fechados. Eu quero orar agora. Senhor, eu quero terminar esta palavra com esta oração de gratidão a Ti, porque o Senhor tem feito maravilhas neste lugar e em nossa vida. Que possamos, Senhor, resistir às grandes adversidades para continuarmos contigo no nosso barco. Para que tenhamos uma história de vida, de dificuldade, de erros, de tropeços, como foi a de Pedro, mas também de momentos maravilhosos, como andar sobre uma tempestade, como provar de uma visão de antepassados. Momentos, Senhor, ímpares,
Senhor, em nome de Jesus, continua trabalhando e que nós possamos continuar também neste trabalho. Que a nossa história seja uma história de sucesso, uma história de persistência, uma história de superação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que possamos guardar esta palavra no nosso coração, Senhor. Uma vida contigo, para trocarmos pela coroa da vida eterna. Abençoa a tua casa, o teu povo, um povo que se deslocou para ouvir a tua voz, e a tua voz nos diz hoje: eu quero intimidade, eu quero aproximação, eu quero um contato diário. Que isso seja uma realidade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vai um amém?